Bom dia a todos, Shalom. Eu ia começar a falar em hebraico, mas o pastor disse que o hebraico dele ainda está fraquinho, então pediu para eu falar direto em português, né? Mas vai melhorar, vai melhorar. Algumas palavrinhas antes de começar a palestra. Uma das coisas que eu faço muito, seja em igreja, seja em aulas, em cursos que eu dou, o pastor Neemias sabe que eu trabalho bastante com o professor Luiz Saião, no Seminário Teológico do Sul, é fazer entender à igreja que o judaísmo messiânico, os judeus que aceitaram Yeshua e aqueles que seguem uma forma de vida judaica, prosélitos, não têm em momento algum a intenção de, entre aspas, judaizar a igreja. Cada vez que você vai dar palestra numa igreja, diz, é o rabino judeu messiânico. Ih, meu Deus, lá vem os judeus. E essa impressão salta muitas vezes porque, infelizmente, existe dentro do contexto do Brasil e dentro do contexto americano, que os brasileiros mais ou menos vamos atrás disso, esse modismo de judaísmo, botar manto de oração, botar kippah na cabeça, tocar o shofar como se fosse a trombeta do Louis Armstrong dia e noite e vender amuletos judaicos, entre aspas. E o problema com esse tipo de igreja é duplo. Por um lado, ela vende amuletos do que é proibido na Bíblia. E por outro lado, como ela vende amuletos ou utiliza elementos da cultura e da teologia judaica, ela faz outra coisa mais contra a Bíblia. Ela afasta os judeus da Bíblia. Já é suficientemente difícil testemunhar em Israel e convencer pelo menos escutar a palavra. Em Israel você não pode evangelizar como em qualquer outro país do mundo. É um país que tem 5 milhões de habitantes, 70% são judeus. E o judaísmo vê o cristianismo como um desastre para o judaísmo. Quando eu aceitei Yeshua, o pastor que me batizou, amigo de muitos anos, ele dos Estados Unidos, já esteve em Israel mais de 60 vezes. Ele me disse, eu vou te batizar, é um prazer, é uma honra, mas você vai perder teus amigos e tua família. E eu disse, eu acho que vale o preço. E como a Vera sabe aqui, a Cíntia sabe, as minhas filhas deixaram de falar comigo, muitos amigos deixaram de falar comigo. E vocês têm que entender, muitas vezes as pessoas me perguntam, por que essa reação contra Yeshua? As pessoas não conhecem Jesus. As pessoas sabem que os cristãos mataram os judeus na Inquisição, os cruzados mataram os judeus nas cruzadas, os russos mataram os judeus nos pogroms, e muitos dos alemães e outros países que participaram no Holocausto matando os judeus se diziam cristãos. A minha filha me disse, você tivesse feito budista, eu teria entendido, mas aceitar a Jesus que em nome dele mataram milhões de judeus ao longo da história, você está maluco. Aí vai explicar que Jesus nunca mandou matar judeus, obviamente, senão que houve pessoas que deturparam a palavra de Jesus. E assim foi durante muito tempo e muita oração. A minha filha maior voltou a falar comigo depois de 15 anos. Eu tinha um sobrinho, meu sobrinho estava com 5 anos e eu não podia ver ele, morando 1 hora da minha casa. Meu primo mandava fotos do meu sobrinho, do meu neto. Então, com 5 anos ele perguntou para a mãe, por que eu não tenho avó? Todo mundo tem avó e eu não tenho. Aí ela me ligou, eu nem reconheci a voz dela. Obviamente eu perguntei, o que aconteceu? Está me ligando depois de 15 anos, né? É que o meu filho quer conhecer você, ele perguntou por que ele não tem avó. Não tem avó porque vocês decidiram, eu não fui embora. Você ainda está com essa loucura do judaísmo messiânico? Eu digo, pior ainda. Eu já tinha sido ordenado rabino. Bom, tá bom, mas deixar isso de lado. E a gente foi lá, conhecemos o meu neto, e eu acompanho ele, está na nossa casa. A minha outra filha, que é mais teimosa, ela deu à luz no ano passado a menor, continuava sem falar comigo. Quando a minha netinha nasceu, a Vera comprou algumas roupinhas de bebê, mandou com a irmã dela e ela devolveu.
Mandou agradecer a Vera, sabe que foi ela que escolheu, eu não entendo nada de roupa de bebê, claro, mas que ela não queria nada de mim. E nós continuamos orando. No final, a irmã dela convenceu ela, e ela veio para a casa da irmã, da minha filha maior, e eu conheci a minha netinha também, graças a Deus. Mas é todo um processo difícil e complicado. Então, quando eu comentei com o pastor Neemias, ele pediu que eu viesse, eu não digo dar a palavra, senão compartilhar um pouco com vocês. Ele disse, vamos falar do deserto na Bíblia e a simbologia. O que chamamos geralmente de Antigo Testamento, eu digo chamamos geralmente porque eu não gosto muito da definição de Antigo Testamento. Testamento é uma coisa que alguém que morreu deixou para você. E para nós Jesus está muito vivo. Então eu prefiro usar Antiga Aliança e Nova Aliança, mas é costume, né? Eu digo Antigo Testamento, está mais claro. O Antigo Testamento, como a Bíblia em sua totalidade, é um livro judeu. Quando alguém diz que eu quero judaizar a igreja, o judaísmo messiânico quer judaizar a igreja, eu sempre digo, pois é, todo mundo sabe que Jesus nasceu em Paris, né? Então, para dizer judaizar a igreja é um pouco tarde. Se você diz, eu estou enxertado na oliveira, você está recebendo a saiva através das raízes, a mesma alimentação que foi dada ao povo de Israel do ponto de vista ético e moral. Então, eu sinto muito ter uma má notícia para vocês. Vocês são todos judeus. E não dá para fugir. A única sorte de vocês é que se enxertaram. Então, pelo menos não tem o nariz grande que eu tenho. Alguma vantagem tem nisso. Mas a simbologia do Antigo Testamento, e realmente a definição de sombras de coisas que virão, é muito válida. As pessoas às vezes ficam surpresas até que ponto o Antigo Testamento é um holofote mostrando o caminho para Yeshua. Porque assim como o judeu não entende a Nova Aliança, não lê o Novo Testamento, muitos cristãos só usam o Antigo Testamento quando é para tirar uma frase fora do contexto e colar no carro, né? Aí está tudo direitinho. Presente de Deus. Lá em cima, cartazinho, se vende. Espera aí. Deus te deu um presente e você vende? Quer dizer, às vezes esse negócio de colar os cartazinhos no carro fica meio estranho, né? Mas é o texto fora de contexto. Então, muita gente do Antigo Testamento lembra coisas muito básicas e outras coisas não têm importância. Já chegou Jesus, né? Então vamos continuar para frente. E vocês perdem, eu falo vocês de forma geral na igreja, a tremenda riqueza da simbologia do Antigo Testamento. Então hoje vamos falar do deserto na Bíblia. Deserto na Bíblia, ok. O povo de Israel passa 40 anos no deserto vindo do Egito. Israel, na parte sul, também tem outro deserto. Ok, deserto, e daí? Né? O que pode ter no deserto, no final da história? Água não tem, ou tem pouca. Tem lugares no deserto de Sinaí, gente, já estive lá. Tem lugares que é o único lugar do mundo que não tem nem moscas. Nem moscas entram lá. O negócio é tão árido, tão pobre, rocha pelada, lunar, que nem moscas entram. É um lugar que você pode entrar só levando a comida e água com você, porque lá você não vai encontrar nada. É a superfície da lua. Isso deve ter algum significado, né? Por que Deus fez isso assim? Então vamos começar com o deserto na Bíblia. Esta imagem mostra uma coisa interessante. Mostra o fim do Sinaí e o início do Negev. O Sinaí é um deserto triangular de mais ou menos 90 mil quilômetros quadrados, que está entre Israel e Egito. E na parte sul de Israel começa o deserto do Negev, que é a parte meridional de Israel. Mais ou menos 45% do território de Israel é deserto. Por que essa foto é interessante? Porque vocês veem à direita umas montanhas escuras, estão vendo? E aqui à esquerda é claro. Lá ao fundo são as montanhas de Moabe, que já é Jordânia. Aquele vale que vocês veem lá embaixo, ao fundo, é a divisória entre Israel e Jordânia. Os montes à direita são vulcânicos. Nunca foram cobertos pelo mar. E é o fim do Sinaí. O Sinaí, na sua maioria, composição vulcânica.
O da esquerda, que vocês veem tudo clarinho, branco, foi fundo de mar pré-histórico. Todo o deserto que nós temos em Israel, nós achamos restos de fósseis marinhos. Na época da formação do mundo, aquela parte aí estava coberta pelo mar. Então, a primeira lição é que temos vários tipos de deserto. Porque vocês muitas vezes falam de deserto, aí aparece mais do filme, né? Dunas de areia, com aquele árabe num cavalo muito bonito, né? Cavalgando na areia, coisa que só acontece em filme. O cavalo não consegue andar na areia. Mas filme é filme. São os dois, então. Para nós interessa basicamente o exílio, o êxodo, mas o Negev também tem sua mensagem. Olha aí o Sinaí, isso mostra claramente o deserto pelo qual o povo de Israel esteve andando mais ou menos 40 anos. À esquerda está o Egito e à direita está Israel. Você vê que está entre os dois, né? Esse é o deserto do Éxodo, Bemidbar, o lugar onde o povo de Israel então esteve 40 anos. E ali Israel, com o Negev no sul, esse triângulo da parte de baixo, ali em cima está a cidade de Beersheba, bem no final do deserto, é onde nós moramos. O que é o deserto no seu início? E o que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Eu estou numa igreja, como sabe, eu estou aqui pela primeira vez. Conheço o pastor Neemias faz 4 dias, temos amigos comuns, a gente se conheceu só faz 4 dias. E, obviamente, eu não conheço nenhum de vocês. Agora, eu sou uma pessoa que tem coisas muito claras. Mesmo sem conhecer nenhum de vocês, sem saber como ele chegou à palavra, ou faz quantos anos ele crê em Jesus, uma coisa eu posso dizer para vocês. Cada um de vocês, para chegar a esta casa, passou ou está passando por um deserto espiritual. Amém? Está sendo colocado ou foi colocado à prova, ou teve que enfrentar famílias que disseram: está maluco, Igreja Batista? Ou pessoas disseram: que bobagem isso de Jesus, deixa para lá. Ou problema com os filhos, ou o deserto de cada um é um deserto individual. E se você quer se liberar, exatamente como o povo de Israel se liberou do Egito, você tem que atravessar esse deserto. Eu atravessei meu deserto pessoal. A minha primeira esposa faleceu sem conhecer a Yeshua. As filhas me acusando que ela ficou com câncer porque eu aceitei Jesus. Judeus religiosos ligando para ela, xingando ela porque você está morrendo porque teu marido aceitou Jesus. É um deserto. Mas é um deserto que eu escolhi atravessar como parte de um processo de liberação. Assim como cada um de vocês escolheu desafiar esse deserto para poder chegar nesta casa. E muitas vezes, eu sei bem isso, alguns ainda estão continuando a enfrentar esse deserto. Então, o deserto é, primeiro que nada, o início de uma etapa de liberação. E no início a pessoa achava que está tudo bom, fugimos do Egito, não somos mais escravos. Aí descobrem que o deserto, como a gente diz lá na Bahia, não é moleza. A comida é pouca, o calor é muito, e é um dia atrás de outro esse calor não para, às vezes fica mais quente ainda. E nós tínhamos uma casa lá, tínhamos sombra, tínhamos água, mesmo se a gente apanhava e tinha que trabalhar, mas tinha comida. De repente, e eu sei que isso acontece com muita gente, essa prisão da qual você saiu, no momento que o deserto começa a ser difícil, ela fica mais atraente. Aquilo era uma droga, era ruim, mas você começa a esquecer isso, porque o deserto é difícil. Mas lá eu estava ruim, mas eu tinha água, tinha sombra, tinha comodidades que eu não tenho aqui. Isso é parte da dificuldade de começar o caminho do deserto. Você transforma aquilo que era negativo, de longe, de repente começa a aparecer como se não fosse tão ruim. E é o que acontece com o povo de Israel. Tínhamos carne,
comíamos pão, e agora de repente você trouxe a gente para cá? Ok, a gente está livre fisicamente, mas isso aqui é uma porcaria. Lá tinha muito trabalho, mas tinha comida, tinha sombra, tinha água. Existe a atração de voltar ao que você sabe que era ruim, mas era cômodo. Então o processo de liberação é quando você começa a atravessar o deserto, não olhar para trás. Como podemos aceitar desafios? Se sabemos aceitar a preparação que Deus nos dá nesse trajeto. Cada um de nós deve passar pelo seu deserto pessoal, enfrentando os momentos difíceis que com certeza chegarão e superando a tentação de voltar a uma escravidão cômoda e tranquila, porém vazia de conteúdo. Eu vou à igreja, mas agora todo domingo eu sentava com o pessoal ali na mesa do boteco e tomava uma cerveja, e agora eu passo por lá, os caras riem de mim, eles estão ali na cervejinha, eu estou indo para o culto, eu estou voltando do culto, o burro foi para a igreja. A cervejinha era bom, tinha um ambiente lá, a gente contava piada, falava de futebol, né? De repente o que era ruim na cerveja foi dado de lado e fica a parte boa só. O que era ruim na prisão, a escravidão, apanhar, não, mas tinha comida, tinha sombra. Então, um dos primeiros passos no deserto são tão difíceis porque essa pseudo-comodidade está aí te chamando de volta, né? Você passa ao lado do pessoal com a cervejinha, senta aí, rapaz, um copo só. Depois você vai para a igreja, não se preocupa não, você tem tempo para a Bíblia. E é muita tentação, nesse início dos primeiros passos, dizer, tá bom, toma só um copinho, não se preocupa. E aí você vai dar marcha ré no teu processo, né? Podemos trocar? Então, o deserto não é apenas sofrimento, ele é preparação. O que diz Deuteronômio? Eu acho que isso é fantástico. Lembra-te de todo o caminho pelo que o Senhor te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te aprovar, para saber o que estava no vosso coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome. Depois te sustentou com o maná que não conhecias e que teus pais também não conheceram, para entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé em 40 anos. Primeiro, você não tem comida para saber apreciar o alimento espiritual quando ele chega. Ele te coloca à prova no caminho do deserto para ver se você é capaz de ser forte em seguir as palavras dele, os ensinos dele. Veja uma coisa interessante. O deserto de cada um de nós pode durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, o meu durou 20. Mas não envelheceu a roupa sobre ti. Claro que envelheceu, troquei de roupa e tudo. Não envelheceu o quê? Aquilo que eu coloquei sobre você. A veste que eu coloquei sobre você está ali. Do jeito que eu te vesti espiritualmente, você está ali o tempo todo. Não é a roupa física. Não envelheceu a capa espiritual que eu coloquei sobre você. Ninguém sai do Egito e vai para a terra prometida sem antes passar pelo deserto. No deserto, o Senhor conhece a mais sincera profundidade do teu coração, e o deserto é também lugar de vitória contra os muitos inimigos e muitos milagres. Ao longo de cada um de vocês atravessando esse deserto, vai enfrentar inimigos, que podem ser inimigos materiais e podem ser inimigos espirituais. Não poucas vezes, por experiência, você vai escutar a voz que te diz, puxa, mas veja o problema que você criou com teus filhos por ir para a igreja. É suficiente dizer para tuas filhas, ok, esquece a história de Yoshua, escorreguei. E você vai ter tuas filhas de volta, vai ter o teu neto. É só você deixar de lado toda essa bobagem de Jesus, um cara que você nem conheceu, e perdeu as tuas filhas que são tão preciosas para você. Porque a tentação está ali o tempo todo. Os inimigos estão ali o tempo todo. Não os inimigos físicos, não teus amigos ou parentes que acham uma bobagem que você esteja indo à igreja. Mas também a tentação dessa vida mais fácil. E mais que nada, tentar te convencer que você está errado. Mas você, para consertar o que está errado, é só um passinho pequeno. Assim começou um copo de cerveja, ou só dizer para tuas garotas, você não precisa nem dizer a verdade. Diga para tuas filhas que você abandonou a igreja de Jesus e depois continua na tua.
Ou seja, renegue dele, mas minta além disso. A tentação está ali o tempo todo. Os milagres estão ali o tempo todo também. No deserto há momentos de solidariedade e também momentos de comunhão com Deus. Aí vemos que no momento que tinha de dar para o tabernáculo, cada um deu o melhor que tinha. Qual é o conceito de uma pessoa entrar na igreja? Nós temos dois tipos de fiéis. Aquele que entra na igreja com a listinha de compras. Senhor, eu preciso isso, Senhor, eu preciso aquilo. Senhor, a minha filha está encalhada com 32 anos, me arranja algum, pode ser até carpinteiro. E tem aqueles que entram na igreja dizendo como Abraão, Senhor, aqui estou, usa-me. Por experiência, acho que o pastor Neemia vai estar de acordo comigo, tem pessoas na igreja que chegam de manhã e dizem, pastor, alguém precisa de ajuda? Tem alguém doente que eu posso fazer as compras para ele? Precisa pintar alguma coisa na igreja? Algum dos garotos precisa de reforço no inglês? E tem pessoas que você chega e diz, precisa pintar uma coisa na igreja. Essa semana eu estou muito ocupado, pastor, me desculpe. Ou dá reforço no inglês, que nada, meu inglês é ruim, imagina, tem outros. São os dois tipos. É a pessoa que veio com a listinha de compras, é a pessoa que veio dizendo, Senhor, aqui estou. Eles existem em todas as igrejas, em todas as comunidades, gente, não é nenhuma exceção. Quando você entra pela porta da igreja, a tua decisão é, eu não vou mais nunca estar sozinho. Esse é o passo que você dá ao entrar numa igreja. E essa é solidariedade. Eu tive um ataque ao coração faz 10 anos atrás, nos Estados Unidos. Tinha acabado de dar uma palestra, umas aulas na Assembleia de Deus, em espanhol. Passei mal, me levaram para o hospital. E até que eu pude voltar para o Brasil, para Israel, me fizeram um anjo. Fiquei 10 dias na casa de uma pastora, a pastora Frida Peralta. E enquanto estava na casa dela, a Frida virá para mim e diz, Rabino, você deve parar de profetizar. O que eu profetizei? Você disse lá na igreja que vocês são a minha família. Se alguma coisa me acontecer, vocês vão cuidar de mim. Bom, funcionou, né? Isso não é profetizar, eu sabia que era verdade. E eu sei do mesmo jeito que eu estando aqui, ou estando em qualquer outra igreja, de pessoas que estão em Yeshua, a solidariedade vai afluir. Porque no final das contas a gente diz o quê? Somos um só corpo. Somos um só corpo. E cada um dos que está aqui é uma célula desse corpo. Se o corpo não funciona todo conjunto, não funciona. A mão, os pés só vão funcionar se as células que estão ali estão todas juntas fazendo o que devem fazer. Então, essa solidariedade que o deserto fala de trazer para construir a casa de Deus, ela é parte da solidariedade que existe no reino de Deus hoje em dia. O reino de Deus, como qualquer outro reino, ele tem deveres, obrigações e direitos. Muitas pessoas esquecem que primeiro você tem de cumprir as suas obrigações, exatamente como no Brasil. Há leis, cumpra a lei, depois exija o que você quer. O deserto nos permite nos afastar da multidão e achar momentos de comunhão com Deus, na oração e na adoração. Durante todo esse processo de atravessar o deserto, eu também imagino que não poucas vezes cada um de vocês pediu achar um cantinho para estar só e pediu achar um momento de oração com Deus, de tentar dizer com Ele, com a alma aberta, Senhor, eu estou passando por isto. E como eu acredito no Senhor, confio no Senhor, eu peço a sua mão que me tire da lama, que me ajude a me levantar, que me ajude a me colocar de pé. É uma coisa interessante. O mesmo deserto que permite dar uma sensação de solidariedade, ele te permite você buscar o seu cantinho. Você veja quantas comunidades, ontem falamos de Qumran, né? Quantas comunidades se isolam no deserto para poder estar mais perto de Deus. A cidade moderna se devora na corrida constante, na tensão constante, nas notícias, no tudo que está. A cidade moderna se devora. E às vezes a pessoa se afasta
para uma praia lá afastada, sozinho, para dizer, aqui eu posso escutar a palavra de Deus e falar com Ele. Mas o deserto tem as duas caras, então. Solidariedade e construção e a possibilidade de te afastar e ficar sozinho com Deus. Esse era o tabernáculo no deserto, tinha uma cortina em volta. E vejam bem, nós falamos do tabernáculo, e essa é uma das grutas em Qumran, onde foram ocultos e descobertos em 1948 os manuscritos do Mar Morto, porque ali era uma seita, um grupo separado do judaísmo que mantinha esses documentos. Pessoas que procuravam a Deus no deserto. Volta ao tabernáculo um instantinho, por favor. Nós lemos bastante sobre o tabernáculo na Bíblia. E às vezes as coisas mais fantásticas estão tão à vista que a gente não vê. Então o tabernáculo estava dividido no pátio, onde faziam os sacrifícios, depois tinha o santo, e no final, lá onde estava a nuvem de fumo e a nuvem de fogo à noite, estava o Santo dos Santos, onde entrava só o sumo sacerdote. O tabernáculo é uma coisa bacana, coisa interessante. O povo de Israel, escravos que acabam de sair da escravidão, levantam um edifício portátil, e as paredes do tabernáculo eram tábuas de mais de 5 metros de comprimento, mais ou menos 55 de largura, feitas com o único tipo de madeira que você acha no deserto, a acácia, que é uma árvore muito humilde, muito escura, retorcida pelo calor do dia, o frio da noite. Não é o pau-brasil nem o cedro do Líbano. Quem nunca viu uma acácia fica imaginando se construindo um tabernáculo deve ser uma árvore fantástica. Na prática é uma árvore muito humilde. E por que eu estou com um pouco o tabernáculo agora? Primeiro, a maravilha de ser um templo portátil, porque todos os povos ali em volta tinham seus templos com seus ídolos construídos de pedra no seu lugar fixo. O povo de Israel consegue levar o seu Deus com ele e fazer uma casa para ele. Cada vez que ele mudava de lugar, desmontava esse tabernáculo, e com 6 leis na Bíblia, estava tudo organizadinho. Quem tinha que montar coisa em cada carro, levar, colocar, tudo organizado. O que eu acho extraordinário é que muita gente tenta explicar o tabernáculo e procura Jesus no tabernáculo. Aí você tem uma literatura abundante sobre como Jesus está representado no tabernáculo. Que o púrpura das cortinas é a cor do reinado, o azul, o branco, a pureza de Jesus. Então, as tábuas estão cobertas de ouro, o ouro é realeza, então Jesus está no ouro do tabernáculo. Eu sempre acho engraçado porque o Messias nunca entrou em Jerusalém num carro branco com 4 cavalos, entrou no burrinho. E as pessoas ficam procurando o Messias, Yeshua, na ostentação que ele nunca teve. Ele nunca foi ostentoso. Agora, as tábuas que mantêm o tabernáculo de pé é um milagre, porque fazer tábua de 5 metros por 55 de largura, com uma madeira toda torta e retorcida e pobre, é uma obra de arte no dia de hoje. No dia de hoje, fazer essas tábuas seria um desafio para qualquer profissional. Mas essa madeira humilde não está à vista. O que mantém o tabernáculo de pé é a humildade de Jesus. Não ouro, não seda, não púrpura, não nada. Isso são simbologias de realeza. Ele não precisa de símbolos de realeza, ele é o rei. E nós esquecemos muitas vezes que Jesus era uma pessoa humilde. E nunca quis ser um rei físico, material no mundo, não precisava de riquezas. Isso nós esquecemos. Então, quando eu coloquei o tabernáculo agora, eu me lembro, olha bem, a humildade do tabernáculo e as pessoas que constroem igrejas fastuosas, com ouro, com um montão de coisas, na qual ele não entraria simplesmente. Porque a humildade dele é o que mantém o templo do Senhor de pé, e não o ouro ou a púrpura. Então, as grutas de Qumran, aí foram encontradas partes dos documentos do Mar Morto, novamente, um grupo que se afasta da civilização e mantém os livros sagrados no meio do deserto. Este mosteiro de Marsaba é greco-ortodoxo, ele está habitado até o dia de hoje, pendurado na rocha. Hoje tem mais ou menos uns 10 frades aí, é greco-ortodoxo, quer dizer, segue a igreja ortodoxa grega. Mas, normalmente, eles começaram a morar em grutas, depois foram construindo. Esse mosteiro tem mais de 1.500 anos, gente. E está ali no meio do deserto da Judeia, pendurado numa rocha, até o dia de hoje. Obviamente, ali perto tem uma fonte d'água, porque senão não tomam como sobreviver.
Mas eles vão a Belém, trazem comida, mas eles estão ali em oração, afastados do mundo. Esse mundo maluco de hoje não toca eles para nada. O deserto permite que você se afaste da loucura do mundo moderno. Durante o deserto você faz outra coisa, você se organiza. Porque o povo de Israel vai se organizando para chegar a um país como povo, não como um grupo de beduínos. Uma das coisas mais fantásticas, como Deus educa o povo. Vejam bem, estamos falando de um grupo de escravos que saiu do Egito. Daqui a 40 anos, eles vão chegar a uma terra que os antepassados dele conheciam, mas eles não conhecem. E você vai lendo o livro de Levítico, o livro de Éxodo, o livro de Números, e você fica espantado sobre a quantidade de quê? De leis sobre a agricultura. Quando você vai arar, como a terra tem que descansar. Espera aí. Desses homens, todos que têm mais de 40 anos, nenhum vai chegar à terra prometida. Você está ensinando eles sobre uma agricultura que eles nunca vão fazer. Deus vai te preparando no deserto para que teus filhos e teus netos, já lá na frente, possam funcionar como devem, cuidando da terra, cuidando dos animais, sabendo o que devem fazer. Em outras palavras, quando você acha que está atravessando o deserto sozinho, na prática Deus está te preparando para o que você tem lá na frente. Ele está te ensinando como você deve se comportar lá na frente. O deserto é tempo de organização, é tempo de preparação, se você sabe utilizar ele. Ah, mas faz 5 anos que minha filha não fala comigo, o que eu vou fazer? Então vá pensando o que você vai fazer no dia que ela falar contigo. Como você vai ganhar ela. Hoje, primeira vez que eu fui ver a minha filha, ela me disse, vem sem a Vera. A gente se sente incômodo com isso. Eu nem conhecia a Vera. Mas como a mãe morreu, eles me acusaram da morte da mãe e tal, você vai trazer outra mulher? Eu virei para ela e disse, minha querida, Vera é minha esposa. Onde eu vou, ela vai. Então, vocês querem que eu volte? Ela vem comigo. E hoje são grandes amigas, falam horas batendo papo, né? Mais do que comigo. Mas esse deserto me ajudou a me preparar para fazer o que eu devo responder para ela, o que eu vou fazer com ela, porque eu tinha fé que eu ia chegar lá. Parte do deserto é te preparar para o futuro e fortalecer a tua fé. Então, não tudo é ruim no deserto. Ele nos dá pontos positivos, se nós soubermos aproveitar esses pontos positivos. Dos 12 que foram para reconhecer a terra prometida, apenas Josué e Caleb confiaram no triunfo, os outros tiveram medo. Não devemos temer os obstáculos, por grandes que eles sejam, se confiamos na promessa de Deus. Não existe uma vida sem dificuldades. Deus podia ter criado o mundo com estradas asfaltadas, aeroportos funcionando, tudo em ordem. Mas quando ele faz a bênção do sábado, ele diz que criou Deus para fazer. Deus deu ao homem a capacidade de um dia acender o fogo, do outro dia descobrir o ferro e começar a fazer coisas. E nós vivemos num mundo de ciência ficção. Para as pessoas que, 100 anos atrás, subiram no avião para fazer Salvador, Rio de Janeiro, um avião sem hélices, que não cai, seria incrível. E nós estamos com isso, assumimos. Em outras palavras, tudo que nós temos aqui foi conseguido por pessoas que não tinham medo e continuaram avançando. Ah, mas é impossível fazer isso, um aparato que voa. Não vai dar certo, mais pesado que o ar não voa. E como voa, não é verdade? Houve pessoas que aceitaram o desafio e foram para frente. E você na tua vida diária tem a mesma coisa, o desafio está ali o tempo todo. Ah, mas o cara que eu trabalho com ele é muito mal educado, é grosso, me trata de mau jeito. É um desafio. O que eu faço para transformar essa pessoa? O que eu faço para trabalhar com ele em harmonia? É parte do teu dia a dia. O desafio está ali. Mas não posso enfrentar ele. O cara já está ali faz 30 anos na empresa. O cara tem muito poder. E o desafio está aí. Não existe a vida sem desafios. Mas atravessando o deserto, você está se preparando para esses desafios. Está se fortalecendo para esses desafios. E tem outro deserto.
como aconteceu com Jerusalém. O deserto da destruição pela mão do homem. Nós tivemos aqui faz pouco tempo, eu me lembro que Cíntia me mandou no Facebook, que uma família perdeu todo no fogo, um incêndio. Família muito humilde. Houve um incêndio na casa, perderam tudo. Não foi de propósito, deve ter sido no curto-circuito, o que seja. Mas de repente a pessoa acorda no meio da rua, sem nada. Alguns trapos conseguiu fugir, tirar da casa e tudo queimou. É um deserto, de repente. Você fica desesperado. O que aconteceu com a destruição de Jerusalém? O povo de Israel perde a sua capital, perde seu templo, o povo foi exilado 2 vezes. E 2000 anos mais tarde, de toda essa destruição feita pela mão do homem, Jerusalém é a capital de Israel, existe um parlamento, o povo de Israel continua ali, a língua hebraica é a língua viva mais antiga do mundo. A gente conseguiu superar o deserto físico. O terremoto físico na prática, a destruição. Então, mesmo no caso de vocês, tudo aquilo que acontece de mal na tua travessia, ele está sendo para te colocar à prova e te superar. Alguém me pergunta como é que Deus permite que existe o mal no mundo? Tem tanto mal no mundo. O mal existe no mundo para que nós aprendamos com o bem combater a ele. Que sejamos capazes de enfrentar dificuldades, que sejamos capazes de enfrentar momentos difíceis, momentos amargos, perda de uma família, perda de um amigo, perda da casa. São destruições físicas que te atingem diretamente. E no passo do deserto você foi se preparando e se fortalecendo para enfrentar isso. Tem uma história muito simpática de Agadosa, de história judaica, de um rabino que tinha negócios muito bons. Homem de Deus, tinha uma fábrica, serraria de madeira, tinha cavalos, tinha carros, casado com uma mulher excelente, 3 filhos. E aí veio a peste, veio a doença lá no meio da Rússia. Os filhos morreram, a esposa morreu de dor. Aí ele foi abandonando os negócios, todo o negócio veio para baixo, ficou sem nada. E 2 dos discípulos dele disseram: Rabino, veja, o senhor aqui perdeu a família, perdeu toda a sua empresa e tal. Vamos até a próxima aldeia e a gente vai começar lá novamente. Mudou de lugar, né? Talvez vai dar sorte. Estão eles aí andando, os 3, com seus 2 burrinhos. E no meio do bosque, uns bandidos assaltam ele, levam os burros, levam a roupa, levam tudo, deixam os 3 de cuecas no meio do moto. Os 2 alunos dele, 2 discípulos chorando, abraçados um ao outro. Aí veio o rabino sentado na pedra e rindo. O rabino está sentado ali no cantinho em cima da pedra, morrendo de rir. Aí, coitado, ficou maluco, né? Perdeu a mulher, perdeu tudo, enlouqueceu. Vamos lá consolar o rabino. Ô rabino, não se preocupe. E outro rindo, morrendo de rir. Mas rabino, por que o senhor está rindo? Perdeu tudo, agora roubaram tudo que a gente tinha, os burros, a roupa, tudo. Aí o rabino falou para ele: meu querido, claro que eu estou rindo. Daqui para frente só pode ser melhor. Pior já não pode ser. Então daqui para frente só vai ser melhor. Esse é o momento que ele aprendeu que mesmo no momento mais difícil é para começar a subir novamente. É para te fortalecer e ir para cima. E a prova que o deserto floresceu, a profecia que diz que o deserto florescerá, hoje em Israel a gente vê isso. Para alguém que lutou nas guerras de Israel, como eu lutei, ver o que Israel está sendo transformado hoje em dia, obviamente só faz fortalecer a fé no Senhor. Você vê as profecias se cumprindo diante dos teus olhos. Essas são fotos que tomei no mercado de frutas e flores lá em Beersheba. Vou contar um segredo para vocês, hein? Israel não tem água, tem um riozinho que é um córrego, né? O Rio Jordão você pode passar a pé no verão. E 50% deserto, também não tem terra. O quilo de tomate em Israel custa 6 vezes menos que no Brasil. É do pepino e da cebola também. A destruição de Jerusalém, então, nos mostra: podemos, na fé, transformar a humilhação e o desespero em fogo de avivamento espiritual, afirmar claramente com ações decisivas: não morrerei, mas viverei. Isso é exatamente o que diz o rabino.
Apanhei até aqui, ok. Fé em Deus, eu me levanto e vou para frente. Agora só pode ser melhor. Pior não pode ser. Não me mataram, quer dizer que eu posso lutar e continuar para frente. Então as provações também te forjam. As dificuldades te forjam. Assim como o deserto forja aqueles que estão atravessando o deserto. E também resistimos às tentações. Já como hoje disse, recebendo os 10 mandamentos, o povo de Deus assumiu o dever de levar essa mensagem de ética e moral ao mundo inteiro, como base espiritual para a construção de uma vida melhor e de um mundo melhor. Conhecer a mensagem divina significa saber viver orientado a cada momento por essa mensagem. Quando me comentaram outro dia que estavam preocupados que o judaísmo messiânico faria perder a mensagem universal de Jesus, eu achei muito engraçado. Por quê? Porque a palavra diz: em ti serão abençoadas todas as nações do mundo. Em outras palavras, desde o início, o Deus de Israel não é um Deus de Israel, é um Deus universal. A diferença dos povos pagãos em volta, cada um tinha seu ídolo e seu Deus. Israel sabe que ele recebe os 10 mandamentos, recebe a palavra de Deus para levar para o mundo, não só para eles. Esse é o erro grande de muitos rabinos ao longo da história, que acham que o Deus de Israel é só de Israel. E não é o caso. A mensagem de Jesus é universal, porque ele está cumprindo exatamente o que diz a palavra. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Jesus vai falar com a samaritana, que fica surpresa, os teus não falam com os meus. Jesus vai para Gadara, criam porcos, quer dizer que não são judeus. Vai para o sul do Líbano, não são judeus. Jesus está fazendo exatamente o que deve fazer um rabino. Ser povo eleito não significa ser um povo que tem privilégios especiais. E o judaísmo moderno esqueceu disso. Talvez para sobreviver os séculos de persecução, levantou-se a imagem de povo eleito superior. Quando o povo eleito significa aquele que tem mais deveres e mais obrigações. Foi eleito para levar a palavra de Deus. O povo de Israel só vai ser abençoado quando ele está abençoando os outros, levando a palavra de Deus ao mundo. A palavra diz: sereis luz para as nações. E ser eleito significa ter mais responsabilidade, não mais direitos, mais obrigações, não mais privilégios. É aí sim que o povo de Israel é abençoado. Nos desertos resistimos às tentações, como eu já disse. Se caímos nas tentações, nunca sairemos do deserto. E o mesmo Jesus foi tentado por Satanás, obviamente, e nos dá um exemplo. Me prova isso, me prova aquilo, qual é o problema? Devolver o mal a si mesmo, como um bumerangue, não é tão complicado como parece. Quando a pessoa diz: vem tomar só um copinho de cerveja, primeiro você vem comigo domingo na igreja, e depois vemos se você quer o copinho de cerveja, sim ou não. Se ele está tentando, mostra o caminho. Não só diga: não quero saber disso mais nada. Não, eu não quero saber mais disso mais nada. E venha comigo e aprenda por quê. O mal nos desafia para poder superar ele e trazer para o bem aqueles que estão lá dentro. Isso é um ponto importante. A permanência no deserto depende unicamente de você mesmo. Mas peraí, eu estou fazendo tudo direitinho. Eu quero sair desse problema já. Estou sem trabalho faz, 10 meses. A questão é se você realmente está fazendo tudo direitinho. Se aqueles que reclamam: peraí, eu fiz tudo direito e Deus me castiga, estou sem trabalho faz 10 meses. Ou você está realmente procurando trabalho como deve ser? Você glorifica Ele? Ou você se lamenta? Para que eu entrei nessa? Vai ver, eu estou aí na igreja perdendo tempo, os outros conseguem trabalho, eu não consigo. Você permanece no deserto única e exclusivamente de acordo com a tua atitude, de acordo com você vive. Quando a gente fala muitas vezes de crente, aqui no Brasil é assim: aquele cara é crente. Qual é a primeira pergunta? Que igreja ele vai? Em outras palavras, em que equipe ele joga? Ele é crente pelo jeito que ele trata a sua esposa, que ele cuida dos seus filhos, que fala com as pessoas do trabalho, que se comporta na rua. Ele é crente porque ele vive de acordo com as palavras de Jesus. Isso é ser crente. E não tem importância se é metodista, presbiteriano ou o que seja. Mas aqui a gente tem a ideia sempre de colocar as pessoas no cubinho dele, né? Cada um tem a sua caixinha. E não é o fato. Eu dei uma palestra em Feira de Santana, antes disso, uma entrevista na rádio.
O pastor do rádio estava super entusiasmado. Eu digo, meu filho, à noite eu estou na palestra na Assembleia de Deus, venha lá. Ah, não. Se eu chego a entrar lá, meu pastor me mata. E você é crente? Teu pastor é crente? Que quer entrar lá, está em rebelião? Está condenado? São igrejas. Essas pessoas ainda estão no deserto. E vão ficar no deserto. Porque elas ainda não aprenderam como sair dele, como tirar lá na frente. Aprenda a viver na dependência de Deus. E o mais importante de tudo, esqueça a escravidão no Egito. Sem deixar o passado para trás, você não pode conquistar o futuro. O pessoal sentado na mesinha do copinho de cerveja, esquece. Passa do lado deles. Ah, mas o copinho, rapaz, larga lá, queridos. Meu copinho depende de vocês virem à igreja comigo. Depois a gente fala de copinho. E se não, não estou com vocês. Liberação significa também deixar o passado para trás. Ah, mas eu acabei muito amargurado com meu irmão, ele vai na macumba, ele não quer vir na igreja. Tentou, falou, amou, abraçou, não deu resultado? Deixa ele. Deus vai fazer a obra. Amém? Então, toda a simbologia do deserto, pessoal, é que ele tem muito mais riqueza de simbologia do que vocês pensavam no primeiro momento, como vocês veem. Não é apenas um deserto de pedra e areia, ele quer dizer muitas coisas, mas tudo o que ele diz depende de como você encara o deserto, de como você está disposto a atravessar o deserto, do que você faz para chegar na vitória do lado de lá. Seja qual for o teu deserto, de 5, 10, 15 ou 20 anos. Seja se é a tua família, se é no trabalho, no que for. Você entrou por aquela porta para não estar mais sozinho na vida. Amém? Muito obrigado, queridos. Que seja uma boa semana para todos. Fechou tudo. Daqui a pouco a gente ora então. Curve sua cabeça um minuto e fale com Deus. Se de repente você precisa, cada um de nós precisa pedir a Ele, Senhor, que eu possa aplicar disso na minha vida com o deserto que eu estou experimentando. De repente, hoje, você experimenta um deserto. Se hoje você não experimenta, mas já experimentou, agradeça a Deus, porque certamente você aprendeu muito no deserto. E peça também a Deus, Senhor, me ajuda, para quando o deserto surgir de novo, eu aprenda muito mais do que aprendi, do que estou aprendendo. Não basta a gente sair do Egito, é preciso que o Egito saia de nós. Então, certamente, Deus tratou alguma coisa na sua vida, na minha vida, e os desertos nunca mais serão os mesmos. Eles terão colorido mais bonito. Fale com Deus. De repente alguém que você conheça está no deserto, você poderá ser instrumento da graça do Senhor, para essa pessoa enfrentar o deserto de maneira diferente. Fale com o Senhor. Fique em pé e vamos celebrar com o último hino, louvando ao Senhor, exaltando aquele que é soberano, Deus eterno. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando
o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Amém. Você foi abençoado com a palavra do Senhor, com o culto? Foi? Amém. Vamos aplicar isso. Eu quero convidar o Rabino, por favor, a Vera e a caravana, vem aqui, nós vamos orar por vocês. Vamos juntos, irmãos? Vamos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta manhã. Como fomos abençoados, ó Deus, em aprender que
O deserto não é um lugar ruim. No deserto nós podemos crescer muito, ter experiências inefáveis contigo, Senhor. Obrigado, Pai. Se algum de nós estiver enfrentando um deserto agora, e que até então, ó Deus, estava sendo de tristeza, de dúvida, que a nossa alma, reanimada pela Tua palavra, seja, ó Deus, alimentada, e a gente veja o que até então não estava vendo no deserto. Obrigado, Pai. E muito obrigado, porque nós nunca estaremos sozinhos no deserto. O Senhor estará com a gente de dia e de noite. Abençoa, ó Deus, o Rabino Yehuda Horman, sua esposa Vera, Cíntia e Leia, essa equipe que nos abençoou nesta manhã. Sustenta os teus filhos com a tua graça, com a tua paz, com a tua alegria cada vez mais. Obrigado, a Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.